Queridos irmãos, com alegria eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, muito obrigado. Que bom podermos estar na casa de Deus, ouvindo a sua palavra e sendo nutridos, fortalecidos. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E alguém disse que do mesmo modo ela se vai quando nós não ouvimos a palavra. Quando você ouve a exposição da palavra de Deus, você está sendo alimentado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esta noite, com os irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade, aos nossos pastores pela confiança. Quero ler com os irmãos um texto que eu amo pregar, já preguei diversas vezes aqui neste texto, e é esse que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, e vamos ler o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz-me verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu existir. Amém. Eu penso que este talvez seja um dos textos mais populares e conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Se nós tomássemos uma prancheta em mãos e saíssemos aqui pelas ruas do bairro abordando as pessoas e perguntando a elas se elas poderiam citar de cor alguma parte das Escrituras, eu estou certo que pelo menos 70% deste povo ia se apropriar da popularidade deste cântico e ia dizer: olha, eu conheço um, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Anota aí, esse eu conheço. Eu, particularmente, por não ter tido o privilégio de nascer em um lar cristão, apesar do Senhor ter me chamado em minha tenra idade, ainda em minha infância, tive o meu primeiro contato com este cântico na cozinha da casa de minha avó materna, estampado em uma toalha de mesa. Era muito comum essas toalhas com o Salmo de número 23, pelo menos há uma década e meia atrás. Agora, a despeito da popularidade do Salmo, a grande verdade é que muita gente conhece sim o Salmo do pastor, mas poucas pessoas conhecem de fato o pastor do Salmo. A minha proposta para essa noite, de forma simples, breve, rápida, lacônica, é fazer uma exposição deste cântico verso por verso, e claro, com a consciência de que o poço é fundo, a corda é curta e o balde é menor ainda, mas o desejo da minha alma é que os nossos corações encontrem paz, quietude, segurança, encorajamento em tempos difíceis em que nós estamos vivendo, e encontrem através das verdades contidas aqui dentro deste texto. A mais antiga tradição judaica cristã vai atribuir a autoria deste salmo a Davi. Portanto, ele é um salmo, e perdoe a minha redundância, de autoria davídica. Todas as vezes que nós lemos os salmos, a impressão que nós temos é que todos os salmos foram compostos por Davi, mas não, existiram diversos outros autores que comporam diversos outros salmos. Este em específico fora composto por Davi. É bom nós
termos a consciência de que este livro está dividido em algumas partes e que, no geral, ele vai tratar das emoções do homem. Você sempre deve se vestir dos óculos desta compreensão, porque senão, ao ler o livro dos Salmos, você vai ter a impressão de que a Bíblia defende uma ideia de vingança, de triunfalismo, ou de que Deus trata os nossos inimigos e inimigos como pessoas. Isso nem de longe se parece com o Evangelho de Jesus, que nos ensina a amar aqueles que nos perseguem e a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É que este livro, ele vai tratar das emoções do ser humano, emoções que oscilam. Horas você vai encontrar os salmistas exultando de prazer e saltando como gazelas, horas usando de uma linguagem metafórica, dizendo que está tão triste, tem chorado tanto, que ele faz o seu leito transbordar de lágrimas. Horas você encontra ele felicíssimo e horas vivendo uma verdadeira depressão, no fundo do poço, angustiado com as suas percepções confusas. Mas em todas estas oscilações emocionais destes homens de Deus, o princípio, o fundamento é um só: eles buscam em Deus respostas para os seus porquês. O erudito da Idade Média disse que o livro dos Salmos é a anatomia da alma humana, porque não existe sequer um sentimento ou uma emoção em que o ser humano tenha provado que você não consiga constatar aqui dentro destes belos cânticos. Este em especial que nós lemos fora composto por Davi. E ninguém melhor do que Davi para fazer o que ele fez neste cântico. Uma comparação, um paralelo entre os cuidados que um pastor de ovelhas tinha de ter com as suas ovelhas lá dentro do seu contexto, no Oriente Médio, e os cuidados que o Senhor nosso Deus tem para conosco. Ele inicia o salmo de forma sublime, enaltecendo a soberania de um Deus que está muito além da existência. De fato, ele se expressa da seguinte forma: o Senhor e isso é muito forte, porque na verdade nós não somos, nós existimos, e tudo que existe está limitado ao tempo e ao espaço, tem começo, meio e fim, e um dia de certa forma deixará de existir. É por isso que no hebraico, que é a língua que este salmo foi escrito, você não consegue conjugar o verbo ser. Se você for falar algo do tipo, eu sou o Denis, eu sou o Joaquim, eu sou a Maria, você não tem respaldo para tal. No máximo você vai falar algo do tipo, eu Denis, eu Joaquim, eu Maria, porque nós não somos, nós existimos. O único que é para todos sempre é o Senhor nosso Deus. É por isso que quando alguém lhe questionar sobre a existência de Deus, você não precisa se preocupar em explicá-la, porque Deus simplesmente não existe. Deus Ele é o autor da própria existência, Ele é o Pai da eternidade, Ele está presente no tempo e espaço, mas o tempo e espaço não o limita, não o engessa, não o veda, de modo que Ele transita entre passado, presente e futuro, e de modo que este culto aos olhos de Deus é como algo que já aconteceu. Isso significa dizer que Deus esteve com você, está com você e já está lá no futuro, no mesmo instante, te aguardando e vai continuar cuidando de você nos mínimos detalhes. É por isso que quando Moisés pergunta ao Senhor, que nome eu direi a Faraó? Quando o Faraó me perguntar, e qual é o Deus que te enviou para libertar Israel? Deus disse: Moisés, sobre o nome não precisa se preocupar, diga que o eu sou me enviou a vós. Deus estava dando a Moisés um cheque assinado em branco, como se Deus estivesse dizendo: Moisés, o que você precisar que eu seja,
eu serei. Se você precisar de providência, eu sou Jeová Jirê, o Deus se provê. Se você precisar de paz, pronto, eu sou Jeová Shalom, o Senhor que é a tua paz. Se você precisar de saúde, eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Se você precisar de vitória, eu sou Jeová Nissi, o Senhor que é a tua bandeira. O que você precisar que eu seja, eu serei. Então, Davi vai iniciar este cântico com o peso de um Senhor, de um Deus que não existe, mas é o autor da própria existência. E em decorrência deste enaltecimento do Senhor, ele vai usar um pronome de tratamento, que no hebraico é Adonai Roi. O Senhor é o meu pastor. Queridos irmãos, quando nós entendemos o peso do que Davi está expondo, exprimindo aqui, o nosso coração se enche de paz, quietude, tranquilidade, segurança, principalmente no que diz respeito à nossa breve vida passageira aqui na terra, porque nós entendemos que nós não somos ovelhas desgarradas, nós não somos ovelhas que não possuem um pastor celestial. Pelo contrário, este era o nosso estado quando estávamos longe do Senhor. Segundo Isaías 53:6, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, e cada um palmilhava como bem parecia aos seus olhos. Mas 1 de Pedro 2:27, se não me trai a memória, vai dizer que o sumo pastor e bispo das nossas almas se agradou em nos ajuntar. E o Salmo de número 100, verso 3 diz: sabei que Ele é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. As ovelhas eram tremendamente dependentes do pastor. Elas dependiam do pastor para a provisão, para a direção, para a proteção. Agora, olhe isso, assim como o pastor tinha o cuidado de prover todas as coisas para com as suas ovelhas, Davi está dizendo: eu sei que eu faço parte deste redil, deste aprisco, deste rebanho. Eu sei que eu sou cuidado por Deus e eu vou descansar neste cuidado. Nós temos um pastor, e ele continua dizendo: e nada me faltará. Eu não sei os irmãos, mas a palavra nada aqui me remete à ideia de abrangência, a ideia de abrangência no âmbito providencial, de modo que se o Senhor é o meu pastor, absolutamente nada vai me faltar. E se me faltar alguma coisa, é uma evidência de que eu não faço parte do seu aprisco, porque ora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Geralmente é esta a primeira impressão que nós temos desse texto, mas a palavrinha nada aqui, ela não tem existência nos textos originais, e ela é uma adaptação para a nossa versão em português. Lá no texto em hebraico diz algo do tipo: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará a mim, ou e dele eu não terei falta. Percebam, irmãos, que muda completamente o sentido do verso. Quando você lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a ideia realmente é de que nada vai te faltar no âmbito providencial. Mas eu estou certo que muitos irmãos que aqui estão, mesmo tendo a consciência de que são ovelhas do aprisco do Senhor, em algum momento da sua vida já sim sofreu falta de alguma coisa. Ora, se o Senhor é o meu pastor e como evidência de que eu sou ovelha do seu aprisco, nada vai me faltar, logo, ou eu não sou ovelha do seu aprisco, porque eu sofri falta de alguma coisa, ou não é isso que Davi está dizendo. Na verdade é a segunda opção, não é isto que Davi está dizendo. O que Davi tem em mente é a constante presença do pastor em meio ao seu rebanho. Davi, em outras palavras, está dizendo: olha, assim como eu, enquanto pastor de ovelhas, jamais me daria o luxo de me ausentar do rebanho, pois agindo assim estaria
expondo as minhas ovelhas aos diversos perigos em que a realidade desértica propiciava. Logo, no que diz respeito à presença do Senhor na minha vida, eu tenho a mesma convicção. Eu sei que Ele jamais se ausentará da minha vida. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu sei que existirá momentos da minha vida em que as coisas vão me faltar, em que as pessoas vão me faltar. Vamos contextualizar: em que o dinheiro vai me faltar, por que não? Em que a saúde vai me faltar, por que não? Em que as vestes vão me faltar, por que não? Mas mesmo que as coisas me faltem, mesmo que as pessoas me faltem, mesmo que a saúde me falte, mesmo que as vestes me faltem, eu estou certo que o Senhor não faltará a mim. E se Ele não faltará a mim, logo você pode ler o verso da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu preciso, e que Deus sabe que eu preciso, isto não vai me faltar. Parece paradoxal, mas inclusive as faltas, inclusive as lágrimas, inclusive as dificuldades, porque Deus usa a fornalha da aflição para fortalecer o barro do nosso coração, para forjar o nosso caráter e para nos deixar do tamanho que Deus quer. Verso de número 2, ele continua: deitar-me faz-me em verdes pastos. Eu costumo dizer que nada é melhor do que a luz do contexto para se interpretarmos um texto. Qual que é a realidade ou era a realidade de um pastor de ovelhas lá no Oriente Médio na época que esse salmo foi composto? Primeiro, as opções no que diz respeito a pastagens eram poucas. Então o pastor tinha como hábito caminhar deserto adentro, a fim de encontrar uma localidade ou um possível oásis em meio ao deserto. Averiguar se naquela localidade não ofereceria perigos diversos ao seu rebanho, se ali existia uma boa pastagem, um bom pasto, água fresca, para posteriormente ele conduzir para aquela localidade o seu rebanho. E isso é muito interessante, porque o pastor jamais conduziria suas ovelhinhas para um lugar em que em outra ocasião ele já não houvesse estado lá. Ele conhecia para onde ele conduzia suas ovelhas. Você sabe que às vezes a gente tem medo dos lugares para onde o Senhor nos impele, das situações para onde o Senhor nos conduz, mas se é Deus que está lhe conduzindo, fica em paz. Ele sabe o que está fazendo. O controle pode fugir das nossas mãos, mas jamais sairá das mãos de Deus. Ele sabe para onde te conduz, Ele sabe o que Ele está fazendo. Depois o pastor acordava aproximadamente 4 horas da manhã, caminhava das 4 às 6 até o possível oásis. Das 6 às 10 horas da manhã, as ovelhinhas ficavam pastando. Qual que era, irmãos, a realidade das bichinhas 10 horas da manhã? Elas estavam, no mínimo, cansadas e sedentas. Só que todo pastor inteligente sabia que ele jamais poderia conduzir as suas ovelhas até as águas, para então elas saciarem a sua sede, antes de proporcionar às ovelhas um momento de descanso. Porque era justamente naquele período do descanso que as ovelhinhas iriam remoer, iriam ruminar a relva que elas haviam ingerido, e dar-se de forma natural o processo digestório ou digestivo. Olha que interessante, no momento do maior calor do dia, que representava o desgaste das ovelhas, o pastor tinha a delicadeza de conduzir as suas ovelhinhas ao momento de descanso. Você sabe que às vezes a gente também chega às 10 horas da manhã na nossa vida espiritual, o momento em que as nossas forças se esvaem, que as nossas percepções se tornam confusas, que o céu parece estar de bronze e que Deus se esqueceu de nós. Os problemas começam a nos cercar, a nos sufocar, e a nossa tendência é completamente
completamente oposta à do que o pastor desejava que as suas ovelhas se inclinassem, que é descansar. Nós ficamos desesperados, nós puxamos o cabelo, nós ficamos descontrolados. A nossa tendência, ao invés de confiarmos e descansarmos, é de ficarmos apavorados. Mas o Senhor está te convidando esta noite a descansar. Levanta a mão assim para o céu. Você não vai precisar tomar remédio para dormir. O Senhor visita o seu sistema nervoso, o seu coração, a sua mente essa noite. Cuidado para não perder hora amanhã no trabalho. Você vai deitar, dormir, vai descansar, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Oh, aprenda a descansar nos cuidados do Senhor. Aprenda a descansar nas suas promessas. Aprenda a descansar na sua palavra. E eu vou prescrever para vocês aqui um remédio tira e queda. Funciona muito para mim. De vez em quando eu sinto uma tristeza assim do nada, uma angústia no trabalho, correria para lá e para cá. E eu tenho esse hábito, eu começo a verbalizar a palavra. Eu começo a trazer à memória tudo o que a Bíblia me diz, todas as promessas de Deus, e começo a falar isso de modo audível, de forma que quem está perto fala: olha, Denis, doidinho, fala sozinho. Mas eu vou remoendo como as ovelhas as promessas, vou remoendo, e eu começo a falar para mim mesmo: porque te abates, ó minha alma? Está tudo dando errado, os problemas me cercando, e eu digo à minha alma: espera em Deus. Daqui a pouco a tristeza é dissipada, há uma alegria que toma conta do meu ser. E eu quero te convidar a fazer a mesma coisa, a começar a trazer à memória tudo que Deus te disse, todas as promessas de Deus, e a conversar com a sua alma, e a dizer: por que você está abatida? Ele é Deus, Ele vai continuar cuidando, Ele vai chegar na hora certa. A sua visão está limitada na curva, na escuridão, mas Ele enxerga além do horizonte. Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai entrar com providência. Você pode glorificar a Jesus esta noite. Aprenda a descansar, meu querido irmão. Para de querer controlar tudo. Para de querer carregar todos os seus pesos. Eu já disse para os irmãos, uma vez eu fui fazer uma primeira pregação interestadual em outro estado. Aí eu fui com as minhas malas, né? E aí me deixaram no hotel. E eu peguei o elevador, fui subindo, e eu olhava assim para o espelho do elevador, segurando aquelas malas e pensando: meu Deus, 2 malas. Uma mala carregando outra mala. E aí eu notei que eu segurava aquelas malas à toa, porque o mesmo elevador que me conduzia poderia conduzir as minhas malas, sim ou não? Você tem essas 2 escolhas essa noite. Ou você fica aí querendo controlar tudo, sofrendo, angustiado, ou você pega todos os seus pesares e lança aos pés do Senhor. Eu quero te convidar a pegar tudo aquilo que tem furtado a sua paz, roubado a sua tranquilidade, tirado a sua quietude e lançar aos pés do Senhor. Ele continua: deitar-me faz primeiro espaço e guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que Davi diz aqui águas tranquilas? Segundo a ovinocultura, uma ovelha é uma mamífera em que sua fase adulta pode pesar de 30 a 50 quilos, podendo produzir de 7 a 12 quilos de lã a cada tosquia. Geralmente se tosquiam 2 vezes por ano. As ovelhas possuem algumas particularidades que vai dificultar o exercício pastoril. Dentre elas eu quero destacar 2. Primeiro, uma falta de senso de direção. As ovelhas são míopes assim como eu, enxergam apenas 12 metros à sua frente. Segundo, um senso descomunal de pavor e medo. As ovelhas têm medo de absolutamente tudo. Medo de águas agitadas, medo de outros animais. Talvez por não possuir os seus elementos naturais de defesa, como dentes afiados, garras, chifres, elas são extremamente medrosas. Há casos do Oriente Médio, o pastor tem que pegar água na concha da mão e levar até a boca da ovelha, senão ela empaca na frente das águas agitadas, porque ela tem medo
medo das águas agitadas. Você sabe que em muitos aspectos nós nos assemelhamos às ovelhas, porque nós também temos muito medo. Por mais corajoso que seja o varão que há entre nós, nos recônditos de sua alma, e no fundo, esse estereótipo de valentia e de coragem é exatamente o mecanismo de defesa contra os seus piores medos. Temos medo de ficarmos desempregados, temos medo de ficarmos enfermos. Quando nós somos jovens, temos medo de nos casar. Aí vai chegando os 30, 35, a gente já tem medo de não se casar. Quando a gente se casa, temos medo de ter o primeiro filho, depois temos medo de ter o segundo. Vocês lembram? Nosso pastor já contou a história da irmã, que o pastor foi orar por ela e ela só gemia. E o pastor dizia: Senhor, visita a tua serva. Ela fazia assim: renova suas forças, dê graça à tua filha, se for da tua vontade, prepara e leva. Porque ela queria estar com Jesus, mas tinha medo de morrer. Não é assim? Muitos têm medo da morte, temos medo de morrer. Eu não sei quais são os teus medos. Talvez os teus medos se assemelham aos meus medos, mas há uma palavra de Deus para o nosso coração esta noite. Há um pastor que entende os seus medos e ele trata as suas fobias esta noite. E mesmo que o vento tenha soprado de forma tempestuosa e as águas tenham estado agitadas na sua vida, há um tempo de quietude chegando, há um tempo de bonança chegando, há um refrigério que inundará a sua alma e que fará você entrar em contato com estas águas tranquilas. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui é direção. O pastor sabia que as ovelhas dependiam dele para serem guiadas, dirigidas, norteadas. Era o pastor que ia conduzir. Davi está dizendo: assim como eu, enquanto pastor de ovelhas, tinha a delicadeza e a consciência de que eu precisava dar um norte, direção às bichinhas, eu sei que o Senhor vai me guiar. Levanta sua mão assim para os céus, ó. Há uma vereda que Deus prepara para ti esta noite. Há um caminho que se abre, a planta dos teus pés entrarão em contato com o caminho que Deus providencia para ti esta noite, e ele é chamado vereda da justiça, e Deus fará isso por amor do seu nome. Quando você estiver diante da bifurcação da vida, precisar tomar o norte, uma direção, ai meu Deus, agora eu não sei o que fazer, o Senhor vai te guiar. Confie nele, aprenda a buscar direção nele. Os teus pés irão palmilhar caminhos preparados pelo próprio Deus. É Ele que te dirige, é Ele que te conduz, é Ele que dirige os seus passos, as suas decisões. Confie nele. Sabe qual é o seu trabalho? É só descansar, amém? Deixa que Ele faz, Ele trabalha, Ele está no controle, Ele está na direção. E qual que é o meu trabalho, Denis? O seu trabalho é descansar, é não deixar o lugar que Deus te colocou, é continuar marchando. Moisés, na frente tem mar, atrás tem Faraó, os problemas estão te cercando, e agora? E agora? Continue, 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 continue. O Senhor visita a sua alma esta noite, Ele diz: não pare, hoje é para marchar. Verso de número 4, eu tomo meu assento, olha o que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Perceba que ele fala do Senhor que não faltará a nós
com os pastos verdejantes, que é onde a gente descansa em suas promessas, com as águas tranquilas, que é onde Ele trata os nossos medos e fobias, Moisés, com o refrigério que Ele traz à nossa alma, ao nos conduzir pelas veredas da justiça. Olha aqui para mim, mas Ele não é omisso concernente à realidade da vida. Percebam que Ele introduz dentro deste belo salmo um vale, aonde as trevas eram tão densas e os perigos tão diversos, que ele é chamado de vale da sombra da morte. Segundo alguns comentaristas bíblicos, esse vale aqui era real, irmãos. Ele ficava entre montes íngremes e escarpados, repletos de cavidades e esconderijos naturais, onde os lobos e chacais do deserto ficavam de espreita, esperando o pastor passar com o rebanho para atacar uma de suas ovelhinhas. Agora pense comigo, olha o desafio que o pastor tinha de ter: conduzir um bando de ovelha que tem medo da própria sombra, por um vale onde as trevas e os perigos eram tão grandes, que ele é chamado de vale da sombra da morte. Alguns pastores adotaram a seguinte estratégia, olha que lindo: eles tocavam instrumentos e eles cantavam. As ovelhas ouviam a voz do pastor, se acalmavam, se enfileiravam uma fila indiana, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e assim atravessavam o vale da sombra da morte. Ou seja, a voz do pastor trazia calma ao coração das ovelhinhas, tranquilidade, quietude, encorajamento, e assim elas atravessavam aquele momento difícil da jornada delas. Sabe o que Deus está falando ao nosso coração esta noite? É que todas as vezes que nós tivermos que atravessar o vale da sombra da morte, nós temos que parar de dar ouvido aos nossos medos. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para de ouvir os seus medos, para de ouvir as suas fobias, para de ouvir o seu pavor, a sua incredulidade, a Satanás, a falta de fé, aos seus vizinhos, as pessoas que não querem te ver bem, ao seu desânimo, provido pela insistência de tentar e nunca acontecer. E em meio a este turbilhão de poluição sonora e espiritual, ouça a voz do Deus Senhor, que ressoa esta noite como um trovão, trazendo quietude para a sua alma, e faça das palavras de Davi as suas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estarás comigo. Oh glória! E a tua vara e o teu cajado Interessante isso aqui, né? Geralmente a gente associa esse termo cajadada com uma parte mais severa de Deus, não é assim? Quando a gente era, pelo menos umas 2 décadas atrás, vez ou outra a gente faltava numa escola dominical, ia nadar numa represa, jogar bola. O pastor pegava a gente depois do culto no domingo e puxava a orelha. E a conversa era assim: rapaz, tomei uma cajadada do pastor. Hoje a gente não usa mais esse termo, né, cajadada. Hoje a pessoa me chamou a atenção, puxou a minha orelha, mas tinha muito disso, cajadada, espadada. E a gente geralmente associa esse termo cajadada com uma parte mais severa de Deus. Mas não é isso que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo que há um consolo proveniente desse cajado. Para que quer usar desse cajado no contexto do salmista Davi? Primeiro, sim senhores, está ligado à disciplina. O pastor fazia uma contagem, percebia que estava faltando uma ovelha, e ele ia atrás dela, e ele encontrava distraída, e ele dava literalmente uma cajadada nela. Aquela pancada doía mais no coração do pastor do que no lombo da ovelha.
a disciplina é necessária. Você entende isso? Ela revela cuidado e carinho de Deus. Aí quando a gente é adolescente, diz: meu pai é mó chato, não deixa eu fazer nada. Aí você cresce, tem filho e também fica chato. E você percebe que não é questão de ser chatonildo ou ser chatonilda. É questão de cuidado, de zelo, de carinho, não é assim? Não pense eu e não pense você que se nós errarmos, nós vamos ficar sem disciplina. Não, senhores, o nosso pastor possui um cajado e ele vai nos disciplinar. Mas quando a disciplina chegar, não pense que ele lhe rejeitou. É um símbolo do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho. O escritor aos Hebreus diz que ele corrige aquele que ele ama e açoita quem ele recebe por filho. Segunda finalidade do cajado está ligada à salvação. Facilmente a ovelha cairia em um buraco, em uma cavidade onde a extensão dos braços do pastor era curta demais para alcançar a ovelha. O que ele fazia? O cajado possuía uma curva e ele dava um jeito de alcançar a ovelha. Ele usava aquilo como um extensor, e mesmo que ela estivesse lá no fundo do poço, ele alcançava a ovelha, a tomava em seus braços, tratava suas feridas e levava de volta para o seu redil. Terceira finalidade do cajado está ligada à proteção. Ele usava como uma arma letal para expelir qualquer tipo de chacal ou inimigo que aparecesse no seu caminho. E em quarto lugar, ligado a uma confirmação de sua presença. Quem lembra do pasto verdejante, onde as ovelhas descansavam? Sim. Pois bem, ela só descansaria se ela estivesse em paz. Por quê? Se alguma coisa furtasse a sua tranquilidade, agitasse a bichinha, ela já não conseguiria descansar. E isso ia prejudicar o sistema digestório dela. O que o pastor fazia? Ele percebia, ele conhece a ovelha, que ela estava agitada. Ele se embranhava entre o rebanho e com a ponta do seu cajado ele tocava na ovelha. Aí a ovelha percebia que mesmo que não parecesse, ele estava ali. Aí você está num daqueles dias que o céu está de bronze. Deus se esqueceu de mim, das suas promessas. Há uma tristeza na sua alma, há uma angústia que te sufoca como se tivesse duas mãos. O sentimento é de derrota, de desistência, pois Deus trata de marcar o culto como este. Ele te traz aqui e com a ponta do seu cajado, aleluia, Ele toca o seu coração e te diz: não me esqueço de ti, das minhas promessas. E digo mais: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta e não se compadecer dele, contudo eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Ele diz: unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Isso nos remete a 1 Samuel capítulo 16. Deus fala com o profeta: eu rejeitei Saul, eu escolhi outro para ser rei. Vá lá com o seu vaso com azeite. E Jessé apresenta a primícia dos seus filhos Eliabe, um homem zarrão, e era o parâmetro que Samuel tinha para o escolhido do Senhor. O homem de boa estatura, de boa aparência. E quem sabe ele diz: está aí o ungido do Senhor. Deus fala: não é este, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha para a aparência, para o que está diante dos olhos, mas eu não me engano com a aparência de ninguém. Aí passa Abinadab, passa Samar, passa todos os meninos, e o Senhor não confirma unção sobre nenhum deles. Vocês conhecem muito bem essa história. E vem a pergunta: acabaram-se os jovens? É sério? Não, ainda falta o menor. E quem que é? É o Davi. E aonde ele está? Está lá no campo cuidando de ovelhas. É um pastor de ovelhas, Então mande-o chamar, porque enquanto ele não vier,
ninguém vai se assentar junto a esta mesa. Bora atrás de Davi. Quem sabe ele está debaixo de um pé de zimbro, que era uma das poucas árvores que nascia no deserto, com uma arpinha de capim torcido na mão, e por que não salmodiando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Congela Davi no deserto, volta para a casa do Jessé, e se possível, dá uma olhada no cenário. Deus, por detrás dos bastidores, havia preparado uma mesa. Infelizmente, os inimigos eram os próprios irmãos de Davi. Enquanto Davi está cantando lá no deserto, sem Davi saber de nada, gente, Deus está por detrás dos bastidores. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite, eu não sei para quem é. Deus está projetando, movendo as águas, colocando as coisas no lugar, e o Davi está lá cantando. Agora volta para Davi, e ele continua: unges a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Deixa Davi no deserto, volta para a casa do Jessé, e se possível, dá um zoom no vaso do profeta Samuel. Estava cheio de azeite, com uma unção fresca que viria sobre a cabeça de Davi. Ou seja, enquanto Davi está cantando lá no deserto, Deus está projetando o seu futuro. Levante a mão e receba esta palavra no nome de Jesus. Enquanto você está cantando, está chorando, sendo humilhado, devendo, enfrentando dificuldades, os problemas te cercando, mas está cantando, Deus está preparando uma mesa, está projetando os seus caminhos, e a medida que Ele estabeleceu é recalcada, sacudida, transbordante, e Ele está te dizendo: prepara-te, pois teu cálice vai transbordar. Oh, glória! E ele encerra, e eu encerro. O pregador, quando diz que vai encerrar, demora uns 5, 6 minutos, você viu, né? Eu tomo meu assento agora dentro do horário maravilhoso que o pastor me concedeu. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu existir. Assim como o nosso pastor nos ensina, abraça esse salmo, irmão, abrace, viu? Abrace assim, apertado. Certamente eu estou tomado de uma convicção, de uma certeza, a verdade se efervescendo dentro de mim. E o que você está pensando, Davi? Qual é esta convicção? A bondade de Deus, bondade de Deus. Você recebe isso? Bondade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Bondade de Deus. Tá bom demais, não tá? Mas ele não para por aí. E ele diz: e a misericórdia. O que é misericórdia? Segundo Lamentações, são as causas de não sermos consumidos. E ainda poeticamente ele diz assim, ó: antes que o sol rompa, anunciando o nascimento de um novo dia, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Logo, todos nós somos frutos da misericórdia de Deus. Eu tenho 30 anos de idade, e em toda a história da minha existência, não houve sequer um dia que eu não tenha ofendido a Deus, seja através de palavras, atitudes, ações, obras ou omissões. Mas todas as manhãs, eu estou deitadinho do lado da minha esposa, o meu celular me desperta para ir trabalhar, e eu me levanto e percebo que, a despeito das minhas falhas, a força nos meus tendões, a oxigênio nos meus pulmões, o meu coração bate como uma bomba, pulsionando sangue pelas minhas veias. E quando eu abro a janela, o sol está radiante, gritando dos céus para mim: a minha misericórdia já se renovou sobre a sua vida. Vai lá e tenta ser melhor, vai lá e aprenda a lição, vai lá e aprenda a ser crente.
tua idade. Não precisa me dizer. Enxergue cada dia como uma nova oportunidade de Deus para a sua vida. Se você tem vivido 50 anos, é 50 anos de Deus insistindo em você. Você está vivendo 60 anos, é 60 anos de Deus dizendo: a minha misericórdia se renova sobre você. Não chegou a hora ainda, vai lá, tenta ser melhor. Bondade e misericórdia o quê? Me seguirão. É outra adaptação linguística para a nossa versão em português. No texto original diz: me perseguirão. Bondade e misericórdia te perseguindo. Você recebe essa palavra? Aí tu virou para a esquerda, bondade e misericórdia. Quebrou para a direita, bondade e misericórdia. Está subindo a ladeira, bondade e misericórdia. Está descendo, bondade e misericórdia. Está forte, bondade e misericórdia. Está fraco, bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu existir. Amém. Glória a Deus.